luz do Espírito Santo e santa como aquela luz do sol, está o Espírito Santo e santa da vida eterna. Cuidado com os lobos que fingem ser ovelha, mas são lobos devoradores, tirando você da luz do Espírito Santo e santa, afastando você da vida eterna, mentindo sobre a vida eterna. Esses são os lobos que te afasta da vida eterna. É uma luz do Espírito Santo e santa, é real, é verdadeira. Eu chamo Ricardo Sanada, não sou um falso profeta, não desejo o mal da vida dos outros, quero que eles tenham a vida eterna pelo Espírito Santo e santa, mas eles tentam me destruir, mentindo sobre o meu nome, mentindo sobre o Ricardo Sanada, fazendo algo contra o Ricardo Sanada e o Espírito Santo e santa da vida eterna. É algo contra o Espírito Santo e santa, por isso que o Ricardo Sanada se irrita, fica com raiva, porque eles tentam destruir o Espírito Santo e santa da vida eterna. Se eles eram a favor ao Espírito Santo e santa, Ricardo Sanada não ia sentir tão ofendido, mas eles é contra o Espírito Santo e santa da vida eterna, e o cara fica aí falando mal do Ricardo Sanada pros outros, inventando mentira, nome falso que não leva o nome Ricardo Sanada, como nome ele, nome Caba, nome nós mesmo, nome demonito, nome imundiça, todo nome ruim, inseto, morcego, nenhum leva a salvação eterna. Porque se o cara que mente, ele que é culpado, e não Ricardo Sanada, que tenta levar o Espírito Santo e santa, o conhecimento da vida eterna, através daquela luz como o sol do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo Filho, uma bolinha que aparece no vídeo. Esse vídeo está sendo gravado com o Espírito Santo o Pai e o Filho, que Ricardo Sanada tem o Espírito Santo. Ele não é o homem ruim, ele não é o homem mau, como essas pessoas estão fazendo da vida de Ricardo Sanada ser como fosse algo ruim ou algo mal, mas não é, porque tem o Espírito Santo e santa da vida eterna. Então é uma crítica contra o próprio Espírito Santo, uma crítica contra a própria Espírita Santa. Ele não quer saber do Espírito Santo, não acredita no Espírito Santo e santa, e faz algo contra o Ricardo Sanada por causa do Espírito Santo e santa, não é por causa da pessoa, porque essas pessoas nem conhecem Ricardo Sanada, nunca viu quem é, nem sabe quem é a luz do Espírito Santo e santa como o sal, nem sabe que é o Espírito Santo do Ricardo Sanada, que é uma bolinha redondinha, que é o Espírito Santo do próprio Ricardo Sanada, que leva a vida eterna. Então quem dá a vida eterna é o Espírito Santo e santa, mas se as pessoas é contra o Espírito Santo e santa, eles não vão poder ter vida eterna. Infelizmente falaram mal demais do Ricardo Sanada por causa do Espírito Santo e santa, e destruiu a vida eterna, e é mundial. Aqui é Japão, Kyoto, Fukuchiamashi, é onde o Ricardo Sanada vive. Então o Ricardo Sanada ensina a luz do Espírito Santo, o Pai e o Filho. Então eles são contra o Espírito Santo, o Pai e o Filho, é na onde que não há perdão, porque o próprio Cristo lá, o próprio Jesus, Santo Jesus Cristo, o Santo, o Alfa Ômega do livro do Apocalipse diz, o Alfa Ômega do livro Apocalipse diz: quem prejudica o Espírito Santo, o Pai e o Filho, não tem perdão. Então ele está querendo prejudicar, não é um homem Ricardo Sanada, é o Pai, Espírito Santo, e o Filho, Espírito Santo, quer prejudicar os dois de uma vez só. Então não é perdão em lugar algum. Se o cara não acredita, tudo bem ele duvidar, mas ele precisava aprender a acreditar nas palavras dos outros e não na palavra dele, não acreditar em nada. Se ele não acredita em nada, ele tem que acreditar na luz do Espírito Santo, que é aquela luz do sol, e esse trabalha para essa pessoa que não acredita em nada e ataca a luz do Espírito Santo e santa, como essa pessoa que não acredita fosse o próprio Ricardo Sanada, mas não é, porque o Ricardo Sanada grava o vídeo lá da luz do Espírito Santo, grava o próprio Espírito Santo, o Pai e o Filho. Então essa pessoa que está aí duvidando não é o Ricardo Sanada, não, é outra pessoa. Então tem que saber o nome das pessoas para fazer algo contra. Eles nem sabem o nome e está vindo aí
fazer aí, ó. Água contra o Pai, Espírito Santo, o Alfa Ômega do livro do Apocalipse lá, ó. Tem o Alfa Ômega escrito no livro do Apocalipse, tem a água da vida eterna do livro do Apocalipse, o fruto da árvore da vida do livro do Apocalipse pelo Alfa Ômega, mas também tem o lago de fogo e enxofre escrito o nome, o Alfa Ômega do livro do Apocalipse. Eu chamo Ricardo Sanada, o profeta verdadeiro do Espírito Santo e Santa. O Espírito Santo é real, o Espírito Santo é verdade, mas se eles estão contra esse nome Ricardo Sanada, então ele está contra o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele não vai ter vida eterna, porque ele vai estar contra o Alfa Ômega da vida eterna, contra os anjos como as estrelas, ou os anjos como a lua e um sol que vem. Então ele está contra o Ricardo Sanada por causa do Espírito Santo, Pai e o Filho. Se você é um homem vivo, uma mulher viva aí que assiste o vídeo Ricardo Sanada, aprende a ver aí na sua cidade, você vai ter um monte de inimigo também, como o Ricardo Sanada está tendo, mas vai ter a luz do Espírito Santo a seu favor, que é o melhor da vida eterna. Vai ter a luz da lua, que é a vida eterna. Os anjos como estrela te protegendo. E o santo Alfa Ômega te defendendo. Não tenha medo e profetiza a verdade. Aquele que não acredita, vem acreditar antes de criticar a vida dos outros para as outras pessoas, detonar ela.